Agora sim, nós vamos para a entrevista com o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves. Secretário, seja muito bem-vindo. Everton, com você. Boa noite. Boa noite. Meire Santos, boa noite. Júnior Gonçalves, secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado. Agora, 20 horas e 12 minutos em Porto Velho, capital de Rondônia. Nós recebemos aqui com muita honra o Júnior Gonçalves, que é o chefe da Casa Civil, como eu falei. E o principal articulador político do governador Marcos Rocha, não só durante o governo, porque esse é um dos papéis do chefe da Casa Civil, mas também o homem que pensou a campanha eleitoral. E nós estamos ainda, nesses poucos dias depois das eleições, ainda fazendo o rescaldo do que aconteceu, tentando entender tudo o que aconteceu. E o que pode acontecer daqui para frente? A gente está vendo aí esses movimentos nas ruas e a população, de forma legítima, está fazendo o seu protesto, está demonstrando o seu sentimento, que isso faz parte do direito garantido na Constituição. E essas pessoas apenas estão dizendo se estão felizes, se estão infelizes e assim por diante. Isso já aconteceu outras vezes de outros grupos. Então, nós já dissemos aqui, a gente só não estimula de forma alguma bloqueio de estradas, a interferência no direito de ir e vir das pessoas, e isso a gente faz o registro com muita força, porque também não se pode atingir objetivos a qualquer custo, a qualquer meio. Nós temos que estar sempre trilhando os caminhos da democracia e, como diz um certo cidadão aí, dentro das 4 linhas do jogo. Então, a gente aproveita até para fazer esse registro, mas para dizer que nós temos aí e vemos esses movimentos populares nas ruas como algo salutar, onde as pessoas apenas se manifestam de forma ordeira, pacífica, famílias estão indo às ruas, pessoas de mais idade, inclusive, que têm toda uma história vivida nesse estado, nesse país, e que estão apenas querendo se manifestar, apenas isso. Aí, daqui para frente, os fatos aqui vão dizer o que vai acontecer no nosso querido e maravilhoso Brasil, sempre lembrando que o amor à pátria tem que estar acima do amor a pessoas. Lula, Bolsonaro e quem quer que seja, são muito pequenos diante do nosso imenso Brasil. São irrelevantes. Eventualmente eles são usados pelo sistema, inclusive, e às vezes descartados pelo próprio sistema. Mas o Brasil continua sendo o Brasil. A pátria continua sendo dos brasileiros. E soberano é o povo. Apenas essa mensagem eu gostaria de deixar aqui nesse início de programa para vocês entenderem qual é o espírito também aqui que a gente leva o nosso SIC News. Meu caro Júnior Gonçalves, cara de quem ganha não é cara de quem perde. Que felicidade é essa? Boa noite. Boa noite, boa noite, Meire. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Para mim é uma honra estar aqui, né? Me sinto em casa e obrigado por abrir esse espaço para nós e estou à disposição. Júnior, vocês se transformaram em vidraça, porque quem é governo é vidraça. Vocês não tinham o número 22, que era um número, e é um número muito forte aqui no estado, e algumas pessoas chegaram a temer que o governador não conseguiria a sua reeleição. Eu digo algumas, eu estou sendo até generoso. Muita gente achava que o estado é grande, né, é populoso. Sim. Então, uma parte achava que seria muito difícil, outra parte achava que seria talvez impossível e fácil não foi. Em algum momento, tu chegasse a acreditar que o governador Marcos Rocha não iria atingir a sua reeleição, alcançar a sua reeleição? Olha, o nosso grande desafio nesse processo, Everton, era justamente que nós não estávamos guerreando contra um candidato, contra um nome. Nós estávamos ali numa disputa contra um número, que era o número 22. 70% das pessoas Bolsonaro, que era o número 22. Na virada do primeiro turno para o segundo, quando aconteceu aquela subida do Marcos Rogério,
a gente viu que 6% das pessoas que votaram 22 Marcos Rocha. Ali nós ficamos num ambiente bem desafiador, porque nós entendemos que além da gente... Ou seja, elas votaram errado, Votaram é isso? errado. Assim como aconteceu em São Paulo, de votarem 22 achando que estava votando no candidato do Bolsonaro lá, que é o que ganhou para governo, O Tarcísio? O Tarcísio, né? 500 e poucas mil pessoas votaram. No primeiro turno, 22 Tarcísio, anularam o voto. A mesma coisa aconteceu aqui, Porque votando o Tarcísio era 10, né? Era 10 republicanos. E aqui era 44. Então nós tínhamos que não falar de um candidato, mas sim mostrar que o 44 estava alinhado com o Bolsonaro também e que as pessoas tinham que votar 44. Então esse foi o ambiente mais desafiador, porque não era um nome, não era o Marcos Rogério que estava ganhando ou indo à frente de nós. Claro que ele tem os valores dele. Sim, mas era um número. O número era um peso. O número era maior que o valor dele. Então, assim, nosso desafio era esse, enfrentar o número. E aí isso gerou um temor, né? Gerou um temor ali no segundo turno. Mas, graças a Deus, nós trabalhamos direitinho, né? A humildade venceu a arrogância. Você falou nessa questão, eu vou repisar, é um assunto que eu acho que todo mundo gostaria que a gente tocasse aqui, e deve estar curioso. Nós tivemos aqui, nesse mesmo ambiente, o senhor estava presente aqui conosco, e o senhor, em razão do cargo, embora seja bem mais jovem do que eu, um pouco mais jovem só. Só o Júnior mesmo. Houve assim... um desferimento de ataques muito, muito fortes à história da tua família, história das empresas da família, e tu estava sentado, acho, na segunda fila aqui, ou na primeira, junto com as pessoas que acompanhavam o governador. O quanto foi difícil para ti ouvir tudo aquilo sem poder reagir? Olha, o mais difícil é quando ataca meu pai, né? Que aí a gente... Ele já tem 72 anos, ele tem uma história, um homem com terceira série, fez o patrimônio que fez, vê ele sendo atacado por quem não construiu nada na vida, só dentro da política e mais nada, nunca administrou um carrinho de pipoca, é muito difícil ver isso. Só que a gente tem que ter resiliência, Everton, porque árvore que dá fruto é a que leva pedrada. Se me pegou para Cristo, é porque algum valor eu tenho. Se eu fosse cachorro morto, ou estivesse fazendo algo que não gerasse fruto, eu não ia apanhar. Então eu aprendi, ao longo desses 4 anos de tanto apanhar, eu aprendi a pegar essas pedrinhas que vão jogando e fazer algumas escadas, porque isso é sinal de que de alguma maneira eu estou indo no caminho certo. Como é que foi o primeiro encontro com o teu pai depois disso? Foi bem difícil, assim, porque ele se emociona, né? O pai, ele tem 72 anos, né? Tem toda uma história. E ver aquilo ali, para ele, é um pouquinho sofrido. Então, quando meu pai chora, eu desmonto junto com ele, né? Houve essa reação? Houve essa reação, mas, por outro lado, assim, é um homem que só fala, aguenta firme, meu filho, você já venceu muita coisa e nós vamos vencer mais essa, não desiste, levanta. Então, ele está ali triste, mas ao mesmo tempo me dando força, apoio. Minha mãe orando muito, minha mãe, ela pouco fala, muito ora, né? Então... Isso dá força de continuar, né? A gente treme na base, porque você sabe que vão te atacar. Os companheiros né? te foram solidários? Né? Bastante, os parceiros, os colegas de trabalho, né? Todo mundo, e principalmente o governador, né? Porque ele é a pessoa que eu sempre falo isso, é a pessoa que me resgatou e acreditou em mim, quando pouquíssimas pessoas acreditavam no ambiente que eu estava vivendo, tanto familiar, empresarial. Ele enxergou potencial e me resgatou, né? E ele sempre está me dando apoio, ele sempre está enxergando o melhor de mim, falando, vai em frente, porque eu acredito em você. Então, isso é a maior coisa que me dá força, né? Até para expressar a gratidão a ele, né? Pois é, Júnior, eu conheço a tua história, tu começaste como um publicitário, e aliás, com contas importantes, inclusive, na publicidade, e daqui a pouco tu estavas lá, vamos dizer, de paraquedas na Casa Civil, né? Para quem estava olhando era mais ou menos isso. Era.
uma pessoa que não tinha experiência nem na política partidária e muito menos uma organização pública. Sim. Né? Quer dizer, tu te transformaste de um publicitário numa empresa privada. Eu sei que tu não administravas a empresa do teu pai, não. Tu eras a agência de propaganda do teu pai, apenas isso. Tinha a minha empresa. E ele te remunerava para isso? Sim, claro. Né? Como é que tu fazias como é que tu fez para aprender essa coisa nova, de sair de um mundo completamente diferente? Muita gente imaginava, vai quebrar a cara, porque se já é difícil estar na política, imagine unindo a política administrativa, a política partidária e ainda a gestão de talvez a secretaria mais importante de um governo. Eu acho que era a certeza de que eu podia dar errado, né? E aquele era um momento de resgate que eu falava para mim mesmo, né? Ou eu dou meu jeito de aprender e dou certo, ou eu não vou ter outra oportunidade dessa de resgatar a minha história. Porque eu estava vivendo um ambiente de muito ataque, porque eu era o garoto propaganda também do mercado, né? Então atrelaram tudo o que aconteceu à minha imagem. E aí eu consegui, né, fluir aprendendo com as pessoas, porque eu fui buscar quem? As pessoas mais experientes e aprender com eles, quem já entendia de política. E eu gostava muito de perguntar. Então as pessoas às vezes têm medo de expressar ou quer dizer que sabe muito, aí elas não aprendem. Eu não, eu era igual um menino na primeira série, perguntando para todo mundo como é que isso funciona, como é que vai, para onde vai. Eu fiquei absorvendo tudo. E eu aprendi uma coisa com o pai, né? Meu pai... Seu Zé Gonçalves. É o pai. Ele que deve estar nos assistindo agora, com né? certeza. Ele construiu uma empresa do nada, passando fome, sem estudo, com única habilidade. Meu pai é um ser humano extremamente curioso e teimoso. Então, ele sempre está andando para frente e se metendo em tudo por curiosidade e enfrentando aquilo com habilidade. E eu sempre fui muito teimoso e curioso. Quando o governador me dava as missões, eu tinha só um objetivo: cumprir essa missão, entregar para ele o melhor resultado. E aí foi porque eu não entrei na Casa Civil, né? Eu entrei no dia 2 de janeiro de 2019, lá na Sugesp. É verdade, é verdade. E em 5 meses ele me levou para a Casa Civil. O primeiro chefe da Casa Civil foi Pedro Pimentel. Foi o Pedro Pimentel. E aí eu entrei em maio como interino, ele me deu algumas missões e falou, se você cumprir essas missões dentro do processo de articulação, aí eu vou te efetivar. Agora eu estou te dando o desafio, Júnior. Você conquista. Cumpra-se. Né? E eu acho que foi a melhor coisa que ele fez, né? Me dar essas metas. E aí em julho, né, a gente conseguiu cumprir a meta, estruturamos base, conseguimos estabelecer o relacionamento com a Assembleia Legislativa naquele momento. E aí ele efetivou. E aí estamos aí, né? Graças a Deus, trabalhando muito. Ô Júnior, claro que quem está muito à frente é o alvo, muitas vezes, das críticas. Sim. Até dos elogios. Uhum. Né? As pessoas, quem está numa posição de vanguarda, ela está exposta. Sim. Eu ouvia de algumas pessoas, inclusive ligadas ao governador, dizendo o seguinte: o governador vai perder a eleição por causa do Júnior Gonçalves. Ouvimos demais isso. A gente sabe que todo grupo tem as oposições internas, o fogo amigo. O fogo amigo. A gente sabe disso. Hoje, esses tu imagina, porque a gente sabe quem está do nosso lado e quem não está. Essas coisas ficam no ar. Né? Quem é mais simpático e quem apenas faz que está do nosso lado, né? Que está nos aturando, vamos dizer assim. Essas pessoas hoje chegam a admitir que também se ganhou a eleição, não só por causa mas também por causa do Júnior Gonçalves? Dão esse gostinho? A maioria não, né? Porque não vamos dizer... Resistem, mas estão desfrutando da vitória, né, Everton? E eu vejo que é o seguinte, a gente tem um time que está jogando a bola e você tem uma plateia. Essa plateia, quando você não está fazendo gol, ela te vaia. Se você ficar olhando para a vaia, você nunca vai fazer o gol. Na hora que você faz o gol, ela vai te aplaudir. Então, um time que está em campo, e esse time não é o Júnior Gonçalves, é um time que trabalhou,
e ganhou junto com o governador essa campanha e trabalha dentro do governo também, tendo o sucesso que tem, né, que resultado está aí, a vitória, é um time. Mas eu nunca parei para olhar para as vaias, para quem está querendo ser técnico, porque é como meu pai diz, depois que a onça está morta, todo mundo quer chegar lá, bater foto com ela e dizer que matou a onça. Então, o fato é focar no propósito. A gente tinha uma campanha para vencer. Quando começaram a falar, vai perder, por causa, principalmente na hora que virou, do primeiro para o segundo turno. Isso. Não, aí foi para cima, no segundo turno foi para cima. Já estavam achando um culpado. Tira o Júnior, porque ele está acabando com tudo e ele vai acabar e não sei o quê. Porque muita gente tem o sonho de que tudo dê errado, porque o Júnior não pode dar certo, porque é por causa de poder, porque quer o lugar. Não é o Júnior, é a cadeira que eu ocupo que muita gente deseja. Mas é aquilo, Everton, no fim, quando você faz o gol, até os inimigos têm que vibrar. Meire Santos. O secretário Everton citou ainda há pouco que a Casa Civil é uma das principais secretarias do governo do Estado. E é principalmente porque a principal missão da Casa Civil é a harmonização entre os poderes executivo e legislativo. Como foi essa missão? Como foi esse relacionamento com os parlamentares? Foi difícil? E também, o senhor recebeu uma moção de honra. Isso representa, então, que a missão foi cumprida, que essa harmonização aconteceu com o senhor à frente da Casa Civil? Eu acredito que sim, Meire. Nós trabalhamos com 24 deputados sem oposição durante esses 3 anos e meio. Nunca tivemos um projeto reprovado, praticamente. Conseguimos levar, né, toda a estrutura de governo, os principais projetos à frente com apoio da Assembleia. Então, o resultado é o fruto que gera. E eu acredito que nós geramos bons frutos, estabelecendo um relacionamento de humildade. Porque muita gente coloca que é o executivo que dá as cartas. Não é. O governador ele sempre nos ensinou a ter uma gestão compartilhada, conjunta, legislativo, executivo, e ouvindo a todos. E eu acho que é isso que trouxe uma gestão participativa e um respeito mútuo, que até o que se diria que era oposição, virou situação junto com a gente até praticamente o último dia de eleição. Aí quando começou a eleição, aí mudou. Então, eu creio que a gente cumpriu essa missão, né? E ali a moção que a gente recebeu foi extremamente emocionante ali, porque honrou minha família, inclusive, e ali foi uma chave de ouro para mim. Agora, naquela oportunidade, o governador Marcos Rocha dizia que as pessoas falavam que a indicação de Júnior Gonçalves não era bem vista porque era jovem, inexperiente, e colocaram uma carga excessiva em cima do seu nome. Em algum momento pesou essa juventude, essa falta de experiência na gestão pública? Demais, porque o fato é, você conseguir esse respeito com as pessoas te olhando e falando, meu Deus, nunca saiu, como o Everton falou, né? Nunca saiu da política, nunca passou pelo processo político, pela gestão pública. Como vai ser esse rapaz que é tão jovem para lidar com algo tão importante? Então, a gente trabalhar com esse desafio das pessoas no início te olharem, te receberem ali, mas ainda com desconfiança, é algo desafiador. Mas, assim, com o tempo, conforme você vai trabalhando, aprendendo, se portando, elas vão vendo o resultado, rapidinho você conquista. E aí todos abraçaram e eu só tenho gratidão, assim, que, enfim, todo mundo me abraçou nesse processo. A gente está recebendo aqui mensagens dos nossos telespectadores, o Nelson Jurgen, não vou conseguir passar ipsis literis o texto, viu, Nelson? Me perdoe, mas o Nelson não é muito teu fã. Tá? Mas, enfim, é difícil a unanimidade também. Claro, aliás, não claro. É difícil, é impossível. É impossível. Né? Enquanto isso, a doutora Elma Torinho, juíza de direito, que é presidente da Associação dos Magistrados de Rondônia, que está assistindo o programa agora, está mandando abraço para nós três aqui, está nos assistindo, e disse que o Júnior Gonçalves ajudou muito, mas muito, na reforma da Previdência Estadual. Olha que bacana.
Obrigado, enquanto doutora. alguns não gostam, outros têm esse reconhecimento e a vida é feita disso, né? Feito. O contraditório ele é importante, né? Sérgio Pires está assistindo também, mandando um abraço pela bela entrevista. O Luiz Carratti, da mesma forma, cumprimentar o secretário Júnior pela vitória do governador Marcos Rocha. Conheço o Júnior e vejo que o grupo trabalhou certo com todas as tomadas de decisão. Torcemos e oramos para que o governo execute as demandas que tanto o nosso Estado precisa, que sei que agora, durante esses 4 anos, o governador fará e o Júnior ajudará com certeza. Forte abraço, diz aqui o Luiz Carratti, de uma forma... Grande abraço, Luiz. O problema todo não é nem a gente ler o contraditório, às vezes é só o nível da terminologia que nós temos que manter aqui no ar, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, está feito o registro, Nelson, da tua contrariedade com relação ao chefe da Casa Civil. Júnior, a gente quer saber o seguinte, como é que se deu efetivamente? Porque aí tem um outro fator que pouca gente falou, pelo menos abertamente, mas falou a boca pequena, porque tu colocaste o teu irmão como vice-governador na chapa, eleito hoje. Em algum momento, o teu irmão, Sérgio Gonçalves, vai ser governador do estado, nem que seja por um dia. Como é que se faz isso? Como é que se deu isso? Na realidade foi... Porque o governador não foi muito claro aqui. Não, a situação foi muito assim, por mais que seja meu irmão, Everton... Foi indicação tua? Não. Assim, claramente, não. Fala sério. De verdade, eu tô olhando, ó. Então, fala, mas sem rir. É porque é contraditório, né? Não, falar que não foi. Ele estava fato exercendo. De ser meu irmão. Mas assim, eu fui pego de surpresa, inclusive, eu estava no partido, quando o governador, ele me comunicou, falou, ó, convidei o seu irmão para ser meu vice-governador. E tipo assim, não quero saber da tua opinião. Tá bom, né? O senhor acho que foi o desempenho do Sérgio como gestor no governo Marcos Rocha que acabou convencendo o governador que ele poderia ser um bom ajudante, um bom vice. O governador ele queria alguém para ter paz. Então o vice-governador ele sempre falava que ele queria paz, assim como foi com o seu Jodan, né? Que foi alguém que deu paz para ele. É verdade. Um baita vice. Justiça seja feita, né? Um baita vice. É só o que ele queria, um vice que tivesse o respeito, inclusive no momento que se assumir e tudo mais, né, que tenha o respeito e a hombridade com ele, né? Então ele procurou alguém que demonstrasse isso a ele. E ele enxergou no Sérgio essa situação, né? Na época, eu fui contra, né? Tu chegasse a resistir um pouco. Sim, até pelo fato de tanto Vai ataque, sobrar para né? mim. De tanto ataque, então eu queria paz também. Eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Mas é uma decisão dele, apesar das pessoas falarem que eu decido alguma coisa, mas o governador sabe mandar e muito bem, né? Ele sabe o tamanho da tinta da caneta dele e ele, quando ele toma posição, cabe a nós só respeitar. Então foi isso que aconteceu. Eu fui pego de surpresa numa tarde. Eu só não me lembro que dia da semana, mas eram umas 4 horas da tarde. Aí quando ele só me comunicou. A Etelvina Rocha, tá na ouvidoria ainda, né? Tá, é a nossa ouvidora. Muito querida. Parabéns, Everton, pela entrevista com esse ser humano incrível, Júnior Gonçalves. Viu como tem gente que gosta de ti? Ainda tem. Parabéns, Júnior. Parabéns, Júnior Gonçalves, pelo excelente trabalho desenvolvido da nossa querida Etelvina Rocha, que está acompanhando o nosso programa, o Dr. Paulo Andrade, nosso querido amigo lá da Unopar. Dr. Paulo. Um bom comandante tem que possuir, acima de tudo, carisma para vencer. Tem que inspirar seus pares e acreditar em seus planos e suas estratégias para vencer. Júnior sempre soube manejar o tabuleiro e sagrar-se campeão com o coroa Marcos Rocha. Desejamos sucesso. Eu acho que
É coroa? Sei lá, a coroa deve ser do rei, né? A coroa do rei, né? Ele é o rei. Ah, perfeito, né? Desejamos sucesso, Paulo Andrade, lá da nossa querida Unopar. Gisele A. Coronel Marcos Rocha. Tá. Foi como é que é o corretor. Olha aqui, Gisele Maiolino Furtado, nossa querida Dona amiga, Gisele. lá da rádio FM, da Band FM, né? Boa noite, Everton, quero parabenizar você pelo programa, aliás, ela assiste o programa toda noite, a Gisele. Pela grande audiência e ao meu querido amigo Júnior Gonçalves, pela competência frente à Casa Civil. Quero entrevistá-lo na Band FM. Só depois que terminar aqui, tá, Gisele? Sucesso para vocês dois, empresários de peso do estado de Rondônia. Olha só quem falando. Olha, né? Aí, dona Gisele. Gisele, ela sim que é o empresário de peso que nós temos aqui. Valorosa, nos dando prazer de estar com a gente. Nilza Maria, presidente da AMA, Associação dos Autistas. Boa noite, querido Everton. Em nome da Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia, parabenizo o Júnior Gonçalves. Nilza, presidente da AMA, quem está aqui. Obrigado, Nilza. Olha só que bacana, né? Meire, por favor. Além de estar à frente da secretaria mais importante, Júnior Gonçalves também contribui com ideias, projetos para as outras áreas do governo? O meu papel hoje, assim, sempre foi o de cuidar da operação, fazer o operacional dos projetos que o governador define. Então, a gente trabalhou em cima, a exemplo, né, o Tchau Poeira, governo na cidade. Quando o governador definiu esses projetos, ele passou para a Casa Civil e falou: Júnior, operacionaliza junto com as pastas finalísticas, então ele dá as coordenadas e a gente vai cuidar do dia a dia desses projetos. E foram os dois projetos que nós coordenamos de maior atuação, né? Que foi o Tchau Poeira, que foi um investimento de quase R$1 bilhão dentro dos municípios, e o governo na cidade, que é um complemento dele, que trabalha também na qualidade de vida, praças e tudo mais dentro das cidades. Tem 250 obras acontecendo no estado. Então é assim que a gente vai trabalhando ali, né? Auxiliando o governador nas ideias que ele vai passando para nós. Quem está assistindo a gente, nos honrando aqui, é o vereador Fogaça. Olha aí o Fogaça. Tem o Fogaça aí. Deu um tempinho hoje no trabalho de vereador e está parando para assistir TV. Muito obrigado, Fogaça. Deixa eu ver aqui, Lérida, do Sindicato dos Farmacêuticos. Everton, o Júnior foi fundamental na aprovação do PCCR da Saúde. Somos gratos a ele e ao governador. Quem diz que o Júnior não ajudou em nada, não fez nada por ninguém, eu acho que, né? Pelo menos a Lérida já não concorda, né? A gente tenta. Bacana, então ela está sendo muito grata, lembrando da tua participação fundamental na articulação, né? Porque essa discussão com os sindicatos passa muito pela Casa Civil, né? Então a gente ficou quase 2 anos discutindo o PCCR. E senão não consegue aprovar na Assembleia, né? Não aprova. Agora, secretário, agora que não podem mais falar que o senhor não tem experiência na gestão pública, tem também o conhecimento na política, pensas em, de repente, entrar para a política mais lá na frente? Não. Meu foco é bastidor. Eu acho que assim, aonde eu trabalho é nessa parte estratégica, auxiliando, né, as pessoas públicas. Não tenho esse afã de projeto de querer ser político, né? Muita gente acha que essa é a minha vontade, né? O Sérgio também não tinha, viu? Mas eu realmente não é o meu foco. Não é o foco. Não. Professor Wilson Dias, advogado também, excelente entrevista, parabéns, amigo Everton, Deus os abençoe sempre. O professor Wilson foi um MDBista, acho que é ainda um MDBista de 4 costados, né? É dos históricos do MDB. E deixa eu ver quem mais está com a gente. A Lucimar, parabéns para esse jovem, o Júnior Gonçalves, que está se sentindo seguro nessa missão tão desafiadora. Parabéns. Deixa eu ver quem mais está aqui falando com a gente. Igor Nascimento. Boa noite, grande amigo Everton. Que grande entrevista com o nosso chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves. Um grande amigo, parabéns para ele e um forte abraço. Um abraço, Igor. Igor Nascimento. Tanta gente participando aqui. Iracema, essa aqui é fã.
Iracema Mitoso, ela gosta mais do governador do que a dona Luana. Impressionante. A dona Iracema. A Iracema Mitoso. Uhum. Ela foi internada no hospital de base meses. Sim, meses. sim. Boa noite, Everton. Nós do grupo de Rocha falamos para os contra aceitar que dói menos. Parabéns, secretário. A audiência está bombando, está dizendo a Iracema. A Iracema realmente foi uma grande defensora do... Ela foi e é. Em todos os momentos, deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. Euderlei Medeiros também nos acompanhando, grande abraço a ele. Irani Oliveira, minha querida amiga Irani, lá da SEDUC. Ah, professora Irani. Essa é de Rocha também. Essa é. O secretário Júnior é exemplo de resiliência, extrema competência na articulação política do nosso Estado. Tem sido exemplo de superação nos desafios de nossa Rondônia. Tenho admiração por esse secretário de Rocha. Não é do Rocha, não? É do Rocha, né? Um abraço para a Irani. Olha, muita gente participando aqui. A Lidiane Martins, grande jornalista. Parabéns pela entrevista. Você está entrevistando um homem que admiro muito pela grande capacidade de se comunicar, ouvir e processar estrategicamente, que fez a diferença na vida dos rondonienses na gestão da Casa Civil dos últimos anos. Júnior, um segundo mandato geralmente é mais difícil de fazer a gestão dele. Qual é os desafios novos que vocês imaginam que vão ter pela frente? Eu acho que o grande desafio agora é a gente expandir o Estado para um processo que a gente chama de prosperidade, né? É você trabalhar o ambiente, principalmente para atrair industrialização, que é a grande pauta do governador para esse próximo mandato. Você vem para um segundo mandato com uma expectativa dobrada, então aonde tem muita expectativa, né? Você também tem uma preocupação que pode ter muita frustração, então você tem que conseguir entregar à altura, de tanto que o governador ele já iniciou agora, já no sábado, reunindo todo o secretariado, definindo as metas, colocando o que precisa para esse segundo mandato, que vai começar agora a transição. Por mais que seja um governo que é um governo de continuidade, você tem que fazer a transição de um mandato para o outro. Então tem uma equipe de transição que está sendo nomeada e ele está com, como a gente sempre fala, com faca no dente, sangue nos olhos, de conseguir cumprir essa missão do desenvolvimento econômico do nosso Estado, que é a grande mola que vai fazer o Estado realmente atingir os índices que a gente precisa. Mas, Júnior, a pergunta que não quer calar, como é que agora, com o governo federal do outro lado, já não é o companheiro do governador Marcos Rocha, Sim. É o presidente Lula, como é que vai ser essa relação, inclusive, para trazer os benefícios tão importantes para o Estado? Você acha que o presidente Lula vai tratar o Rondônia do mesmo jeito que o Bolsonaro tratou? Eu acredito que assim... Ou até buscar que trate melhor? Eu acredito que a campanha política, ela acabou. Então, a gente tem que tirar os palanques e fazer os diálogos necessários para o desenvolvimento do povo de Rondônia. Então, o governador, através da bancada federal, que hoje nós temos uma bancada eleita só no União Brasil, é metade da bancada, 50%. Temos mais um que não é. Então, nós temos aí praticamente 70% da bancada a nosso favor. E, através dela, nós vamos, sim, estabelecer um diálogo, conversar com o presidente, algo que o governador está aberto, porque nós temos que pensar no melhor para o povo de Rondônia. E não é uma trincheira que vai resolver isso. Política é a arte de dialogar, né, Ju? É isso. Você tem que estar pronto para dialogar com situação e oposição. Isso é maturidade política. Até porque o governador, quando for a Brasília, não vai pedir nada para ele. Não, vai é para o pedir povo de para o povo do Rondônia. Estado. E grande parte do povo do Estado votou no presidente Lula. Aliás, o presidente Lula será o presidente de todos os brasileiros. Sim. Não é? Então... E eu tenho a impressão que ele tem a plena consciência disso. Sim, queríamos que o Bolsonaro ganhasse? Queríamos. Mas a vontade popular foi outra. Então, nós temos que agora seguir em frente, levar os nossos projetos e buscar em Brasília os recursos necessários para pôr esses projetos em andamento. Vocês são, basicamente, os chamados conservadores. Sim. O país hoje está dividido
E a gente está vendo aí, é evidente que nós aqui, certamente vocês, não, o governador já se posicionou, que não incentiva bloqueios, nem Sim. nada que seja contra a lei. Mas como é que vocês estão vendo essa livre manifestação patriótica do povo nas ruas? Pessoas que pensam igual a vocês. Sim, eu acredito que todo mundo tem esse direito de se manifestar, faz parte da democracia, mas é aquilo que o próprio presidente Bolsonaro falou no discurso. A gente não pode cercear o direito de ir e vir, nós não podemos agora atrair um problema econômico para o país, parando as vias e parando a logística do país também para a alimentação das pessoas, porque senão nós vamos produzir algo muito pior para nós mesmos. Então, protestar de maneira ordeira, show de bola, eu acho que tem que se fazer se é o que está no coração. Mas a gente tem que pensar também nos direitos constitucionais. Perfeito. E de ir e vir é um direito. Então, bloquear as ruas, bloquear as estradas, isso não é algo que não vai ajudar. Que vai ajudar em nada. Aí eu acho que não é o caminho. Mas temos que respeitar e respeitamos todas as manifestações. Assim como é importante que aqueles que sejam contrários ao povo se manifestando contra o Estado que nós vivemos, respeitar também. Né? Também diz, olha, a pessoa quer ir para a rua, porque a liberdade de expressão é uma garantia que não é dada de graça para o povo, não. O povo conquistou o direito de se expressar. É a liberdade conquistada pelo povo, que está esculpida na Constituição brasileira. E isso tem que ser lembrado de todos. E ninguém tem o direito de calar o povo quando ele está se movimentando, se articulando de maneira democrática. Sim. Apenas demonstrando o seu sentimento, isso é natural, né? Aires Mota, do presidente estadual do Partido Verde. Grande Aires. Júnior se revelou como um grande articulador político. Olha aí, tá? A participação do... Conhece ele, né? Conheço o Aires. Grande Aires. Fábio Camilo. Deixa eu ver. Esse Fábio é uma figura. Estou me sentindo traído. O Júnior disse que ia no meu programa e foi no seu. Traidor! Cai na gargalhada aqui. Um abraço, Fábio. Eu vou estar lá essa semana. Essa entrevista estava marcada faz mais de um ano, Fábio. Fica na tua. Meire Santos. Vamos agora a um breve intervalo, voltamos em instantes. Agora faltando 5 minutinhos para as 9 horas da noite. Deixa eu ver aqui, Margarida Martins, meu amigo Everton, manda um abraço para o secretário Júnior Gonçalves, sou do time do Rocha. Um abraço. Tito Cordeiro, lá do Federal Burger. O Tito Fiquei extremamente constrangido no dia do debate, onde expuseram a família dele de maneira covarde. Não teve o mínimo de respeito com a família política. É política, família é sagrado, diz aqui o Tito Cordeiro. Obrigado, Tito. Nery Santos, esse garoto é muito determinado e está no caminho certo. Olha, é muito recadeado. Duda Castro dizendo que está nos acompanhando também. Muito obrigado, Duda. Um abraço, Duda. Pelo carinho da audiência. Nós temos mais 4 minutinhos ainda, 3 minutinhos de programa, né, Meire? Júnior, o governador disse que o segundo mandato dele já começou. É isso? Já, é isso. Agora ele já reuniu. O que está sendo feito já? Ele já startou para o secretariado para começar o planejamento estratégico dos próximos 4 anos. Deu start na equipe de transição, então deve estar nomeando essa equipe agora essa semana. Quem é que deve chefiar a equipe? Aí vai ser lá na Casa Civil mesmo, eu vou coordenar esse processo, né? A Meire Santos não está fazendo nada, viu? Ela podia chefiar essa Então equipe. já vamos junto lá coordenar, Meire. Falando em mudanças, teremos mudanças no secretariado? É possível. Já tivemos hoje, né? Já teve hoje. O governador ele vai fazer algumas mudanças, que é normal, faz parte da oxigenação do processo, né? E, assim, faca no dente, sangue nos olhos, corrigir, aprendemos muito nesses 4 anos, nem tudo é acerto. E isso é uma coisa que ele falou com todo o secretariado, que agora, mais do que nunca, meta e resultado, cada um vai ter que dar, porque a amizade, ela não vai falar mais alto nesse processo. O resultado vai falar mais alto de cada um
E ele vai tratar com muito mais profissionalismo ainda essa segunda gestão dele, esse segundo mandato. Então é uma coisa que ele já pediu tudo na tela, na sala dele. Ele vai monitorar todo o secretariado, todos os resultados, e se não der resultado, valeu. O governador mira o Senado? Eu acho que é algo natural. Isso, né? Eu acho que é algo natural, mas está muito em cima também. Acabou de ganhar para governador, né? Agora é hora de governar. O povo está curioso. Que nem dizia o Águia Azul, o povo quer saber. Mas para cima só tem essa cadeira, né? Então eu acho que é um processo natural. Ele ir para Senado. Bom, e o prefeito Hildon Chaves não falou da importância do prefeito. Aliás, quando o governador teve aqui, a gente até realmente não falou disso. Não, eu fiquei muito triste, esqueci. O prefeito Hildon, eu acredito que assim, foi algo determinante nesse processo. A gente sabe que foi a capital de Porto Velho que segurou, né, esses 35 mil votos. Foi a capital que deu a mais e que compensou a diferença no interior. Então, assim, a gente tem uma gratidão gigantesca, porque ele foi um gigante, ele foi pra rua, ele fez uma campanha que ele deu a cara a tapa, assim, e o Hildon se tornou, para mim, uma referência nesse processo também, para o governador, se tornou um amigo a quem a gente deve muito. Agora, chegou uma hora que era por um nariz para ganhar. Era. Acho que o debate fez a diferença também. Teve toda uma equipe, mas a cereja do bolo foi o governador nos 2 últimos debates. Que daí foi o desempenho pessoal dele, né? Isso, aqui na outra emissora. Os 2 últimos debates foi o que fez ele finalizar o ganho. Né? Se ele não tivesse ali chutado para o gol nesses dois... Se não tivesse os 2 debates, eu acho que o governador não ganharia a eleição. Esses 2 debates foi a vitória dele. E nós todos temos a certeza disso. E aí a gente pode, esse mérito a gente está elogiando a ele, porque aí foi o desempenho dele. Ele realmente se surpreendeu a todos nós e ganhou ali. Porque ele foi um gigante. Porque aí o eleitor estabeleceu as diferenças. Isso. E todos nós somos diferentes, isso não. Né? E o grande... Acabou. Secretário, muito obrigada pela participação. Boa noite para o senhor. Everton, boa noite também. Seja feliz. Obrigado a todos. Hoje, amanhã. E sempre, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu amigo.